Olá, eu sou o Jefferson Santos, especialista em agronegócio. Hoje vamos falar um pouco sobre carreiras do agro. Você está preparado para ser um profissional do futuro do agro? Para falar do agro, das profissões do agro, precisamos voltar ao passado e entender um pouquinho da história da agronomia no país. Após o período colonial, a aristocracia nordestina sofreu um duro golpe pelo fim da escravidão. Nesse momento, as receitas com cana-de-açúcar caíram muito e eles precisaram se reinventar no mercado econômico. Pensando em mão de obra qualificada, em 1859 foi criada na Bahia o Imperial Instituto de Agricultura. E 16 anos depois, ainda na Bahia, foi criado o que é, até hoje, o primeiro curso de agronomia conhecido no Brasil, na que hoje em dia se denomina Universidade Federal da Bahia. Nesse mesmo período, no Rio Grande do Sul, eles também estavam passando por dificuldades com o agronegócio. Então, e pela quantidade de dinheiro disponível naquela época para o incentivo da educação, foi criado a segunda escola de agronomia na cidade de Pelotas. Com a abundância de recursos, o conhecimento técnico construído nessa época, começaram-se a se moldar as novas técnicas de produção que parte delas conhecemos até hoje. Em 1910 foi regulamentado o curso de agronomia. Em 1933, exatamente no dia 12 de outubro, foi regulamentada a agronomia como profissão. Na década de 70, após a Revolução Verde, o agronegócio começou a ter uma forte expansão no país e novamente a necessidade de mão de obra qualificada para ocupar essas posições que estavam sendo criadas no campo começaram a aumentar essa demanda. Foi nesse momento que começaram também a aumentar as escolas de agronomia, principalmente situadas nas regiões sul e sudeste do Brasil. Para quem não sabe, Revolução Verde foi um movimento que começou no México na década de 50, onde algumas metodologias, processos, técnicas do agronegócio foram criadas para uma real explosão no que hoje temos como agricultura moderna. Foi nesse período que foi intensificado o uso de semente geneticamente modificado, o uso da mecanização agrícola, introdução de novas técnicas de plantio, irrigação e colheita e principalmente a monocultura. Hoje, em 2020, para dar vazão a essa quantidade de demanda que existe no agronegócio, existem exatamente 288 faculdades de agronomia no Brasil. O curso está presente em todos os estados da nação. Sabe o que isso diretamente significa? O mundo está ficando cada vez mais competitivo. Ou você se destoa da maioria, ou você não terá sucesso em tua carreira. Quando você pensa no qual era o tipo de profissional de sucesso no passado relacionado ao agronegócio, o que vem em tua mente? Pode pensar aí se não tem algum estereótipo desse que você conheça. Era aquele cara que tinha um bom conhecimento em identificação de pragas, doenças, deficiências nutricionais, sabia fazer recomendação de calagem, sabia fazer recomendação de adubação, regulagem de máquinas e muitas outras coisas. Ele era o detentor central do conhecimento, mesmo ele tendo uma equipe ao redor para dar suporte, ele que fazia todos os laudos técnicos para ser aplicado no campo e essas pessoas que estavam ao seu redor apenas iriam executá-las. E ele, durante o ciclo agronômico, alguma outra atividade que ele estava fazendo, deveria apenas monitorar e corrigir as rotas do processo. Hoje em dia, todas essas habilidades continuam sendo importantes para a atividade do agronegócio, principalmente aquele profissional que gosta ou vai trabalhar com fitotecnia no futuro. Mas vale salientar que isso, para ter sucesso hoje em dia, de forma isolada, não é mais tão importante. Por quê? Outras habilidades, principalmente relacionadas à gestão, capacidade de resolver problemas, networking, outras experiências da tua vida, resiliência, o teu speech e tantas outras que juntas formam aquelas características e habilidades e conhecimentos que o mercado de fato está demandando hoje em dia. As faculdades hoje não estão preparando esse tipo de profissional que ingressa no mercado. Após você ingressar no mercado, você irá perceber que tudo isso é de suma importância para você conseguir uma colocação, para você conseguir uma oportunidade de emprego. E como que
eu saio com toda uma bagagem técnica e o mercado demanda um perfil diferente daquilo que eu fiquei 4 ou 5 anos na faculdade. Eu já fui duramente criticado por isso. Porque há vários anos eu venho apontando que a base curricular da agronomia, ela é sim importante, mas ela não está entregando aquele produto que o mercado precisa. Eu sofri na pele isso há 15 anos atrás, imagine isso para um profissional que está entrando agora no mercado. Eu gastei muito tempo e dinheiro aprimorando essas técnicas que a faculdade não me deu. E hoje, quando eu olho para trás, e se tivesse ouvido alguém me dizer isso durante a faculdade, talvez o caminho lá do início não teria sido tão difícil como foi para mim e com certeza eu sei que foi para grande parte das pessoas que começaram a carreira comigo naqueles anos. Óbvio, independente de qual seja a posição que você estiver ocupando no agronegócio, seja ele numa posição administrativa, técnica, comercial ou seja lá o que for, você vai sim precisar daquela base técnica que você aprendeu lá atrás. Aquilo lá será a base para a construção de todo profissional acima disso. Mas, como eu disse anteriormente, esses outros conhecimentos precisam e devem ser de posse, conhecimento de todos vocês. Alguém me disse com a profunda verdade, vocês durante a faculdade tiveram alguma aula onde te ensinavam, ou pelo menos te diziam, o que fazer durante a criação de um dia de campo? Vocês conseguiam imaginar que depois de formado, estando trabalhando em alguma empresa na área comercial, vocês teriam que fazer gestão de carteira? Vocês sabem o que é gestão de carteira? Vocês sabem interpretar um fluxo de caixa da empresa? Vocês teriam a noção que teriam que trabalhar com gestão de estoque para saber de fato o que podem e não podem vender em determinado período do ano? Com certeza não. Pois bem, isso tudo eu consegui ao longo da minha trajetória, mas se tivesse na faculdade disciplinas que nos ajudassem isso, o caminho com certeza seria mais curto. Hoje em dia, os profissionais que têm essa habilidade, eles ocupam as melhores posições nas maiores empresas de agronegócio do Brasil. E os que são empreendedores são, sem dúvida, proprietários das mais criativas e rentáveis empresas do agronegócio que nós conhecemos hoje em dia. Como estamos falando aqui para um público essencialmente do Tocantins, mas quando a gente pensa em Tocantins, podemos extrapolar isso para a região do Mapito, que tem características em linhas gerais muito parecidas, logística, chuva, topografia e tantas outras, então nós podemos expandir um pouco o raciocínio para falar sobre o mercado do Mapito. Em 2006, na minha primeira passagem pelo Tocantins, o mercado todo, quando pensamos em grãos, plantava 200 mil hectares de soja, arroz e milho. Hoje, em 2020, 14 anos depois, o mesmo estado do Tocantins planta mais de 1,1 milhões de hectares, o que representa um crescimento superior a 15% ao ano. E nós estamos falando num crescimento de mais de 15% ao ano apenas para a cultura da soja. Extrapola esse crescimento para culturas como arroz, milho safrinha, que não era uma realidade em minha passagem aqui e hoje representa mais de 40% do total da área plantada, o próprio arroz, a pecuária, o abacaxi, a melancia, a fruticultura irrigada e tantas outras. Mas Jefferson, por que eu estou dando essa pincelada pelo tamanho do mercado? Pessoal, vamos pensar o seguinte, quando a agricultura começa a expandir, para ela ter suporte nesse crescimento, vários outros setores precisam estar junto com a atividade produtiva para eles conseguirem se alavancar. E aqui a gente pensa, logística. A logística para esses produtores receberem esses insumos, fertilizantes, defensivos agrícolas, sementes, máquinas e etc. A logística para conseguir fazer o escoamento desses grãos. Imagine, se você tem uma média de 60 sacos por hectare de milho, 55, 60 sacos de soja e mais de 80 de arroz, imagine a quantidade física de produto que está sendo gerado dentro do estado e precisam ser escoados, seja para o mercado interno, seja para o mercado externo. Outros negócios nascem junto com a agricultura. Distribuição agrícola, centro de distribuições, revendas de máquinas agrícolas, consultorias, centro de pesquisas e tantos outros. Independente de qual seja
o ramo que você vai entrar, desses que eu citei agora, todos eles, sem sombra de dúvida, precisam de agrônomos para realizar essas atividades. E a grande maioria desses agrônomos estão nada mais, nada menos do que na parte estratégica de desenvolvimento desses negócios. A transformação no agro é tão poderosa que não é somente o campo que percebe essa transformação. Quando a gente anda pelas estradas do interior do Tocantins, Mato Grosso, Maranhão, é nítido a gente ver o padrão e o porte desses módulos agrícolas que estão ali instalados. Só que pensem bem, a grande maioria das pessoas que estão envolvidas nessa cadeia do agronegócio não são os produtores propriamente ditos. São os agrônomos, técnicos, veterinários, zootecnistas e assim por diante. A grande maioria dessas pessoas estão alocadas nas cidades, sejam elas morando sozinhas ou com suas famílias. E nisso o agro tem um segundo poderoso reflexo. Ele transforma essas cidades aonde ele está inserido. Por quê? Junto com o agronegócio, a cidade precisa ter uma base muito estruturada de hospital, creches, escolas, farmácia, supermercados e prestadores de serviço de uma forma geral. Para quem não conhece ainda, eu aconselho fortemente conhecer a região da 163 no estado do Mato Grosso. Quando vocês saírem de Cuiabá e subirem pela rodovia 163, vocês conseguirão ver de forma muito clara o poder do agronegócio naquelas cidades. São cidades extremamente lindas, organizadas, planejadas, ricas e que têm um potencial ainda gigantesco de crescimento para os próximos anos. Com tudo isso que está acontecendo, crescimento maior do que 15% ao ano. Quando você compara com o crescimento econômico brasileiro, você consegue ver a distância que existe entre o agro e o restante dos outros setores. Quem está inserido não pode ficar de fora desse crescimento, precisa surfar junto essa onda. E aí inúmeras oportunidades acontecem. Pode até pensar, o emprego está difícil, não estou conseguindo me colocar. Talvez o caminho que você esteja tentando acessar o mercado esteja diferente do que o caminho correto para você conseguir acessar. Porque pensa bem, se eu tenho um crescimento tão forte como esse, é óbvio que muita gente está entrando nesse mercado todo ano para ocupar essas posições e dar suporte para esse crescimento do agro. No último processo seletivo que eu abri na atual empresa que eu trabalho, eu fiquei exatos 6 meses tentando conseguir uma pessoa para ocupar essa vaga. Ah, Jefferson, mas não tinham currículos suficientes para você fazer essa triagem? Nós recebemos centenas de currículos de profissionais Brasil afora pleiteando essa vaga. O que nós não conseguimos encontrar eram profissionais com aquelas habilidades e conhecimentos que eu citei há pouco, já desenvolvido e apto para ocupar essa função. Então, pessoal, não caiam nessa que o mercado está difícil. Há muita vaga. Eu mesmo recebo contato de headhunter praticamente toda semana. Toda semana algum colega próximo a mim, seja cliente, fornecedor, o que seja, está me ligando, mandando e-mail, mandando mensagem, pedindo indicação de profissionais para ocupar determinadas vagas. Então, pessoal, o agro é sim a grande base de contratação do país nos dias de hoje. Vocês já pararam para pensar um pouquinho na transformação que esse agronegócio vem sofrendo nos últimos anos? O IoT, que é a internet das coisas, a agricultura digital, o CRISPR e tantas outras técnicas, elas estão cada vez mais fortes e presentes no nosso dia a dia. Pode ser que dependendo da região que você esteja, por um problema de comunicação, alguma coisa ou outra, essa tecnologia não chegou ainda de forma tão forte, mas ela vai chegar. Vejam bem pela agricultura 4.0 de hoje, que através de imagem de satélite a gente consegue ter um raio-x completo de como está o nosso solo. O que há pouquíssimo tempo atrás e até hoje, qual que era a metodologia costumeira de se fazer? Coleta de solo, que tem uma enormidade de erros no processo. Então, essas tecnologias, elas não são uma onda passageira, elas vieram para ficar. Se vocês pesquisarem um pouco na internet, os grandes players produtivos que estão hoje em atividade, todos eles já estão testando uma ou duas dessas novas tecnologias, apenas com o intuito de conhecimento e validação.
A partir do instante que esse pessoal der essas tecnologias como validada, a explosão dessa tecnologia no campo ela será enorme. E você está apto para ocupar essa posição, essas novas posições que serão criadas no futuro? Não sei. Eu mesmo tinha um bloqueio muito grande por conta dessas novas tecnologias. Porém, a base de estudo, curiosidade e principalmente por conta dessa pandemia, eu mergulhei nesse universo e comecei a estudar muito forte como ela se forma e a tendência de reflexo para o futuro. Por que eu fiz isso? Eu não tenho só mais 5, 6 anos de vida útil na minha carreira agro. Eu quero ter pelo menos mais 30 anos na minha carreira. E com certeza, as habilidades que eu tenho hoje, elas serão completamente obsoletas para quem eu serei ou pretendo ser daqui a 30 anos. Um outro ponto muito interessante que está acontecendo no agro. Por essa quantidade absurda de novos serviços e tecnologias que estão inundando o nosso agronegócio, vocês conseguem ter noção ou ideia de que a grande maioria das pessoas que estão envolvidas nesses serviços não tem a base de formação na agricultura? O que está acontecendo? Pessoas de fora do setor, com mais curiosidade, com apetite maior de identificar problemas que estão acontecendo no agro, estão criando esses produtos e oferecendo para os clientes que tradicionalmente nós, agrônomos, médicos, veterinários, zootecnistas, vínhamos atendendo. Ou seja, pessoal, se nós não nos adequarmos, abrirmos os olhos para esse novo agro, nós vamos sim nos tornarmos profissionais obsoletos. Vocês podem perceber, cada vez mais produtos com apelo premium, prime, de alto valor agregado, isso, aquilo, estão sendo ofertados para nossos clientes. As commodities, onde a eficiência e baixo custo, elas estão cada vez mais sendo achatadas nessas ofertas que estão sendo feitas para nossos clientes. Ou seja, volto a repetir, o conhecimento técnico para o posicionamento desses produtos continuam sendo importantes, mas outras habilidades para conseguir ofertar esses produtos, conhecimentos e negociações, e dentre outras, precisam sim ser desenvolvidas pela gente. Quando nós estamos entrando no mercado de trabalho, nós sentimos sim, e isso é para qualquer profissão, muita insegurança do que nós vamos encontrar no mercado de trabalho. Não sabemos se toda aquela técnica que aprendemos vamos conseguir aplicar de uma forma assertiva, se os problemas que nós vamos encontrar teremos habilidade para identificar esses pontos e tantas outras coisas. E principalmente, a partir do instante que eu entro no mercado de trabalho, como que eu consigo sentir o cheiro desse mercado para saber qual de fato é o melhor ramo que eu tenho identificação para seguir, aonde estão essas oportunidades e como descobrir. Bom, o que eu sugiro nada mais é que nós façamos o bom e velho networking. Ah, Jefferson, mas eu não conheço, eu estudo aqui no Rio Grande do Sul e não conheço pessoas que estão aí no Mapito. Já ouviram falar do LinkedIn? Se você fizer uma pesquisa rápida, irá encontrar inúmeros profissionais, bons profissionais que estão aqui no Mapito, no Tocantins especificamente, nesse momento, desenvolvendo carreiras brilhantes. Cara, faça contato com ele. Eu duvido que essa pessoa não irá se colocar à disposição para te ajudar. Pode ser que o retorno demore um pouquinho. Manda uma mensagem, manda um e-mail, consiga o telefone, faça uma ligação, marque um horário, cara, e converse com essa pessoa. Me ajude. Eu, particularmente, ficaria muito feliz se eu tivesse esse tipo de contato para poder ajudar essas pessoas. Porque quando eu comecei, eu tive essas pessoas. Inclusive, hoje, essas pessoas que me ajudaram no passado são os contatos, o relacionamento mais estreito que eu tenho até hoje. Eles viraram minhas referências. Hoje, além de clientes, são parceiros de negócios, são coaches, mentores e tudo que você possa imaginar na minha vida. Então, não se engane, faça contato. As pessoas querem sim poder ajudar os mais novos. Prepare-se para o sucesso, ele não vem por acaso. Um grande amigo meu formou comigo em agronomia, o Fábio Cage, e talvez uma das mentes mais brilhantes que eu já conheci na minha vida, me ligou esses dias e falou assim: Jefferson, você já assistiu um seriado na Netflix que se chama The Last Dance? Eu confesso que várias vezes assistindo Netflix em casa, eu vi
a chamada para esse seriado, mas não me despertou atenção em assistir, mesmo eu sendo um grande admirador de basquetebol, principalmente da NBA. Assistam esse seriado. O seriado consiste, ele todo, na história dos grandes astros da NBA, especificamente do Chicago Bulls, multicampeão na década de 90. Todas as histórias giram em torno do Michael Jordan, Scott Pippen, o Dennis Rodman e o técnico Phil Jackson. Por que eu estou contando isso aqui sobre esse seriado? É impressionante como esses caras chamados outliers, ou os pontos fora da curva, nada, coisa alguma, independente se seja na vida pessoal ou profissional, bloqueiam esses caras para chegarem aonde eles querem chegar. Tiveram Dennis Rodman, por exemplo, morou anos na rua. O cara virou um dos maiores astros da NBA. Michael Jordan era o cara extremamente chato do time. Ele não concordava com a ideia de que alguém pensasse em jogar no mesmo time que ele, num nível 1% abaixo do que o máximo que ele podia entregar. Ou seja, os caras são foda, eles são extremamente hardworking. Então, quando a gente traz isso para o nosso mundo agro, isso é válido completamente. Não queira se motivar por aquilo que a tua empresa te entrega. Se motive sozinho. Você sabe o que você precisa fazer, você sabe onde a sua empresa precisa chegar. Nesse meio, entregue o teu melhor. Entregue muito mais do que aquilo que a empresa te pede. Somente dessa forma, e não há outra maneira, você irá conseguir galgar degraus maiores, se isso for do teu interesse. Quando eu digo degraus maiores, não é apenas pela posição hierárquica na companhia, mas sim assumir responsabilidades maiores, ter contato com ferramentas e mecanismos que a grande maioria das pessoas ou seus pares de mercado não tem. Isso aumenta a tua empregabilidade, isso te faz um profissional melhor, isso te faz com que em alguma circunstância que você venha a ficar livre para o mercado de trabalho, em um curto período de tempo você irá se recolocar de forma fácil e no mesmo patamar que você saiu da empresa anterior. Esse momento de pandemia, assim como para a grande maioria das pessoas, para mim ele foi muito impactante. Por quê? Até então, antes da pandemia, eu não tinha redes sociais. Eu usava o Facebook apenas para acompanhar futebol americano e NBA. Após essa pandemia, ficou muito claro a quantidade de informação gratuita, de qualidade que está disponível 24 horas por dia, o tempo todo. Com o seu celular na mão e uma conexão à internet, você pode acessar tudo isso. Ou seja, aqueles conhecimentos e habilidades que a gente vem falando ao longo dessa conversa, você pode buscar esses treinamentos, cursos ou que seja, ou mesmo falar com pessoas referências no assunto, com uma facilidade muito grande, né? Existem algumas plataformas de ensino que são verdadeiras enciclopédias gratuitas, ou algumas delas pagas, mas existe muito material gratuito para ser acessado. Podemos aqui citar o Veduca, o Coursera, o Udemy. Então, pessoal, não tenham pressa em desenvolver todas essas habilidades, mas tenham sim a real certeza de que essas habilidades são de suma importância para levar você a patamares maiores no mercado agro. Se eu pudesse deixar algumas dicas aqui para vocês, a principal que eu deixaria talvez seria a seguinte: faça alguma coisa pelo próximo, compartilhe conhecimento. Como eu disse anteriormente, com um celular na mão, uma câmera nesse celular e acesso à internet, você pode gravar vídeos, postar artigos, fazer inúmeras coisas que vêm agregar para a vida do próximo. Ser professor voluntário para um cursinho carente, enfim. Hoje em dia, o compartilhamento de conhecimento ele se tornou peça fundamental para a mensuração de profissionais de sucesso. Para quem quiser me acompanhar em minhas redes sociais, praticamente diariamente eu faço o compartilhamento de alguma informação, seja ela de uma produção curta ou dela uma produção mais extensa como um artigo. Óbvio, isso demanda tempo, mas eu tenho tentado botar isso na minha vida de uma forma prática
mesmo que seja de uma forma muito pequena, eu conseguir atingir pessoas que estão precisando daquele tipo de informação e que melhore a vida daquelas pessoas e que elas não precisem passar por várias dificuldades que eu passei e que se no passado eu tivesse acesso a esse tipo de conhecimento, com certeza eu não precisaria estar passando ou ter passado por esses momentos. Seja genuinamente interessado pelo próximo. Faça contato com teus clientes não apenas em momentos de negócios. Ligue para eles, se coloque à disposição. Isso deixa vocês muito mais conectados com as pessoas. Afinal de contas, quem não gosta de no dia do aniversário receber uma ligação dizendo: parabéns, cara, lembrei de você. Isso nos deixa muito felizes. Aplicando essas simples dicas, eu não tenho dúvida, isso terá um poder transformador na vida de vocês. Afinal de contas, antigamente o poder da mídia estava concentrado apenas nas potências da telecomunicação. Hoje em dia, todo mundo tem acesso a contribuir com o mundo de alguma forma. Ah, e um ponto que eu esqueci de falar, não deixem de falar inglês. Aqui no canto do vídeo vai ficar meu contato de e-mail. Eu fiz a produção de um breve material para compartilhar. Quem quiser ter acesso, basta me enviar um e-mail que eu compartilho o material sem problema nenhum. Tantas as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho quanto as mais experientes, essa troca de informação ela é muito salutar e bem-vinda para todo mundo. Então fica aqui o meu muito obrigado e um até logo.